Olá, grupo abençoado, a paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem. Irmã de Lamar falando aqui mais uma vez, falando com vocês de Londres, Inglaterra, dia 20 de agosto de 2021. Dia que o Senhor preparou para que eu estivesse aqui, compartilhando com vocês mais um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? E essa semana em especial, semana que nós estamos aí nos preparando para mais uma batalha, de jejum e oração. Nós estamos nessa semana enfatizando, memorizando, a importância de nós lutarmos pela nossa casa, pela nossa família, a importância da intercessão. Amém? E hoje, então, amados, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Josué, no capítulo 2. Eu quero estar compartilhando com vocês algo e gostaria que vocês também acompanhassem na Bíblia de vocês para que vocês venham memorizar, Quando a gente lê, a gente aprende mais um pouquinho. Eu estou sempre falando isso aqui, sempre repetindo, porque realmente é algo que eu aprendi e eu gosto de passar porque eu sei que realmente a gente consegue memorizar melhor quando nós fazemos a leitura, amém? Então, vamos lá, livro de Josué, capítulo 2, palavra do Senhor que diz assim: E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até aos vaus. E havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do exército do Egito, e os que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhes aqueles homens: Desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela,
por onde nos fizestes descer, e recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe, e aos teus irmãos e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciastes este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte. Ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera, e disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Aleluia, a palavra do Senhor é fiel, né? Palavra maravilhosa. Sabemos que Josué venceu numa grande batalha, né? Ali vendo os muros de Jericó ser derribados, né? Mas nessa história eu quero frisar aqui, amados, falar com vocês sobre Raabe, né? Raabe, ela é uma personagem um tanto quanto curiosa na Bíblia, né? A gente para pensar e analisar. Se fosse para a gente mencionar o nome de Raabe, sabendo quem foi Raabe, talvez muitos de nós teríamos dificuldade, né? Ou talvez nem falaríamos, ou nem procuraríamos nesta mulher para pedir ajuda. Muitas das vezes nós vivemos isso, né? Nós perdemos a nossa bênção por causa da nossa religiosidade, né? Do nosso orgulho. Às vezes achamos que as pessoas são menos, né, do que nós, porque nós já estamos na presença do Senhor. Nós nos consideramos muitas vezes santos demais, né, para estar ali chegando e falando, às vezes pedindo uma ajuda, às vezes, né, fazendo aquilo que é necessário fazer para que as coisas fluam em nossa vida, né? Então aqui nós vemos que após Raabe esconder aqueles homens, né, Raabe pediu para eles lembrar dela, né, e da família dela, né, e pediu para eles que eles poupassem, né, poupasse a família dela toda, né, quando Jericó fosse conquistada pelo povo de Israel. Raabe, com toda a sua vida, né, ela reconhecia que que o Deus de Israel era o Deus, né, poderoso. Ela era de uma cidade que adorava muitos deuses, né. Aqui fala que a gente vê na Bíblia que o nome de Raabe, ela foi mencionado na Bíblia 8 vezes, né? Ela era uma prostituta, né? E 5 das vezes que o nome dela foi mencionado na Bíblia é mencionado exatamente como a prostituta Raabe, né? Muitas das vezes é assim que as pessoas nos reconhecem, né? Pelas nossas debilidades, né? Pela nossa atitude. Muitas das vezes eles falam, né? Ali vai aquela mulher abandonada, ali vai aquela mulher, né? Que foi traída. Mas Deus não. Deus, ele consegue ver dentro de nós, e Deus, ele nos chama pelo nome, né? Raabe, ela veio de uma cultura, né, de culto de outros deuses. Eles adoravam muitos deuses, né? Mas mesmo assim, ao afirmar o acordo com aqueles espias, né, para que eles poupassem a sua família, ela fez uma declaração de fé, né? Ali naquela hora ela reconheceu a suprema soberania do Deus de Israel, né? Olha como isso é maravilhoso. E quando Deus quer trabalhar no coração de uma pessoa, não importa onde essa pessoa está, não importa o que essa pessoa está vivendo, né? Deus, ele, através do Espírito Santo, ele entra ali na alma, ele entra no coração daquela pessoa, convencendo, né, exatamente aquilo que precisa ser falado ao coração dessa pessoa, né? Ela diz aqui: eu sei que o Senhor lhes deu esta terra, vocês nos causaram um medo terrível. Gente, vocês imaginem isso. Muitas das vezes é assim que o inimigo nos olha, né? Às vezes ele ruge, ele faz barulho, mas quando a gente vem se aproximando, a gente se levanta realmente com as armas corretas, as armas espirituais, é assim que ele pensa, né? A gente causa nele um medo terrível,
porque o inimigo ele já é um derrotado. Né? Ele sabe que contra as nossas vidas ele não pode, né? Quem manda em nossa vida, quem é o dono da nossa vida é o nosso Deus, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, né? Então, o que que acontece? Nós precisamos muito aprender, né? Com a atitude de Raabe. Precisamos aprender que muitas das vezes nós precisamos, né? Diminuir a fala, né? E observar mais as coisas para que nós possamos realmente entender aquilo que o Senhor está fazendo, né? Aqui fala, né, que ela fala aqui também que eles ficaram apavorados por causa desses dois espias, né? Esses dois tinham ido ali simplesmente para espiar a terra, né? Aqui ela fala, né, nós temos ouvido que o Senhor secou a água do Mar Vermelho, né? Aqui ela fala de uma série de coisas, né, que Deus fez. Ela reconhece, né, o poder de Deus, né? Quando soubemos disso, olha o que ela diz: quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Por causa de vocês, todos perderam a coragem. Tá vendo, gente? Quando a gente vai firme, quando a gente se levanta na obediência do Senhor, o inimigo é assim que ele fica, ele desiste de pelejar contra nós, né? Ele vai ter que bater em retirada, né? Então, pois o nosso Senhor é o Senhor Deus, assim ela disse, né? O Senhor, o seu Deus, é o Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Maravilha, né? É uma postura que transformou a vida dela, né? A postura de fé de Raabe, gente, transformou a vida dela de uma forma, né? Ela foi poupada na conquista ali de Jericó, foi justificada e ainda passou a fazer parte, gente, da linhagem dos ancestrais de Jesus. Imagina uma mulher prostituta, provavelmente, né, ninguém dava nada por aquela mulher, né? E ela, inclusive, ela é mencionada, gente, na galeria da fé de Hebreus capítulo 11. Pensa que coisa maravilhosa, né? Essa mulher, ela foi destacada ali na Bíblia como um dos heróis da fé, né? E o povo de Deus recebeu Raabe e sua família, reconhecendo que ela começaria uma nova vida entre eles, né? Muitas das vezes as pessoas chegam no meio de nós e nós rejeitamos, né? Nós não damos muita atenção porque a gente não crê, não confia que o Senhor pode transformar, né, qualquer pessoa. Muitas das vezes a gente até fala que crê, mas quando a gente vive a situação, a gente acaba deixando isso de lado, né, desprezando essas pessoas, e nós não podemos. Nós precisamos receber todas as pessoas que vêm a nós, né, de braços abertos, receber com amor, amém? E a prova disso, gente, é que ela se casou com Salmão, príncipe da tribo de Judá, e constituiu uma família abençoada por Deus. Isso é a palavra do Senhor que diz, né? Se a gente fosse olhar ali a vida de Raabe, a gente ia desmerecer essa mulher e achar que ela não merecia ter uma família, né? Mas Deus, ele é maravilhoso, né? E Deus faz com que o órfão, gente, ele venha habitar em família, né? O Senhor, ele é tremendo demais, ele é maravilhoso, né? Quando uma pessoa se declara, né? Declara sua fé em nosso Senhor, ele não olha, gente, profissão, ele nem rejeita por seus pecados, né? Deus aceitou ali a fé de Raabe, mesmo ela sendo uma prostituta, né? Sendo assim, ela teve sua vida toda transformada, né? A vida dela foi transformada, né? Por uma declaração de fé, por uma atitude de fé, né? Aquilo que ela fez ali foi suficiente para que Deus viesse ali mudar toda a história de Raabe, né? A história dessa mulher de fé também nos mostra que não devemos fazer distinção das pessoas, gente, né? Pelas escolhas erradas que fizeram no tempo em que viveram longe de Cristo, mas sim ter um olhar de misericórdia, né? Da mesma forma que a fé transformou a vida de Raabe, né? A nossa postura de fé pode transformar a nossa vida e nos levar em lugares inimagináveis também. A fé faz parte da nossa caminhada para uma jornada relevante, né? A fé é tudo, gente. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra do Senhor. A fé, a palavra diz, move os montes, né? Nós precisamos trabalhar na nossa fé, nós precisamos, né, fortalecermos a nossa fé através da palavra do Senhor, né? Buscar mesmo na palavra do Senhor para que a nossa fé seja alimentada a cada dia, né? Nós vemos também que no registro bíblico, aqui não dá muitos detalhes sobre Raabe, nós só sabemos que ela morava, né, em Jericó, perto do muro da cidade, né?
e ela era evidentemente conhecida, bem conhecida por todos da cidade, pois os dois espias não tiveram nenhuma dificuldade, né, em identificar a sua casa. E o rei de Jericó sabia quem era ela e onde ela morava. Impressionante, porque quando perceberam, né, que aqueles espias tinham passado por ali, o rei já sabia onde é que eles estavam, né, porque ela era uma mulher conhecida. Né? E muitas das vezes, muitas coisas que nós não sabemos sobre Raabe, nós não sabemos como ela se tornou a prostituta, né? Não sabemos seu contexto familiar, nós não sabemos qual era a religião dessa mulher, não sabemos como ela foi criada, né? Para acreditar no Deus da Bíblia, e não sabemos ainda se ela tinha decidido sobre uma nova vida. Né, quando recebeu os dois espias ali em sua casa. Nós não sabemos com qual intenção ela recebeu esses homens ali. Né? Sabemos que ela foi realmente uma pessoa usada por Deus naquele momento para guardar ali os servos, né? E muitas das vezes isso acontece no meio de nós, né? A gente vê a pessoa que está vivendo em pecado e a gente já quer logo julgar sem procurar saber a história daquela pessoa. E muitas das vezes a gente tem que analisar, gente, a raiz dessas pessoas, de onde elas vieram, o que que elas viveram até o dia de hoje, né? Para chegar ao ponto dessas pessoas tomarem atitudes que a gente sabe que não agrada a Deus, né? De forma nenhuma nós podemos julgar essas pessoas, né, a não ser ensinar, né, aquilo que elas estão fazendo de errado, dando a essas pessoas a oportunidade de conserto, né? Agora, se essas pessoas achar, né, que aquilo que você está mostrando para elas é algo que não edifica elas, é algo que elas não vão receber, essa é outra questão, né, outra situação. Mas o que a gente tem que aprender é isso, analisar a história da pessoa, né, antes de ferir, antes de ofender as pessoas, né? Então, com tudo isso, gente, como eu já disse aqui, Raabe, de forma surpreendente, ela é mencionada na Bíblia, na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11. Isso é maravilhoso, né? O nome dela está relacionado ao lado de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó e Moisés. Pensa que coisa maravilhosa, gente. Você ter o seu nome ali, né, escrito ali do lado desses grandes homens, né, pessoas maravilhosas que fizeram histórias, né, na Bíblia Sagrada, tá ali essa mulher, uma mulher totalmente improvável, né? Então, assim, se vocês forem analisar, a cidade de Jericó, ela era considerada uma cidade fortificada e segura, né? Mas quando o povo de Israel estava ali para conquistar aquela cidade, os seus habitantes, gente, estavam angustiados e deprimidos diante da perspectiva de destruição, né? A vida de pecado não dava tranquilidade para aquelas pessoas, né? E muito menos confiança ao coração deles, né? Quando começaram a ver ali que todas as estruturas ao seu redor começaram a ruir, né? Quando eles perceberam ali, né? Era um povo que vivia uma vida de pecado e achava, né, que estava tudo muito bom, né? E muitas das vezes também nós fazemos a mesma coisa. A gente vê o nosso cônjuge, né, cometendo o que eles têm cometido, pecado, né, fazendo algo contra nós, vivendo uma vida completamente, gente, distorcida da palavra do Senhor. E a gente usa a palavra dizer que ele está muito bem, ela está muito bem, né? Sem analisar que a pessoa que vive no pecado, gente, não tem nada bom para essa pessoa. Né? Essa pessoa não está vivendo nada de bom, pode ter certeza que eles não têm tranquilidade, eles não têm a paz que nós temos de deitar na nossa cama, colocar nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz. Né? Então, assim, analise bastante, né? Quando você vê a pessoa em pecado, não veja essa pessoa como, muitas das vezes a gente nomeia essa pessoa como um vencedor, como se essa pessoa estivesse ali ganhando algo, né, contra nós. Mas não, gente, uma pessoa que está perdida no pecado, ele está sofrendo, essa pessoa está precisando de ajuda, né? Então nós precisamos mudar o nosso meio de pensar. Eu sempre digo isso, eu falo, quando você vê que uma pessoa está liberta, para você ver que uma pessoa está liberta, você tem que parar e analisar se essa pessoa está ali acusando, né? Vendo o cônjuge, por exemplo, né? Que é a situação que a gente guerreia aqui, vendo o cônjuge, né, na vida que tá, e a gente está sempre ali apontando o dedo, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, né? A gente está sempre olhando, vamos colocar o nosso cônjuge aí como um muro, né? Como as muralhas de Jericó. A gente olha para os cônjuges vendo uma muralha, como se eles tivessem ali o poder de nos vencer.
né? E de forma nenhuma o Senhor nos deixará, né, perder essa batalha, né? Porque nós estamos guerreando por algo que está de acordo com a palavra do Senhor. Então, nunca olhe para o pecado do seu cônjuge achando, né, que ele é essa muralha, que ele vai sair em cima, né, que ele vai vencer essa batalha diante do Senhor, porque essa batalha não é nossa. A palavra do Senhor fala, né, quem pelejará por nós é o próprio Deus. Né? Então, nós precisamos parar de dar ênfase ao pecado das pessoas que nos prejudicam. Nós precisamos virar esse holofote para nós, tirar esse holofote que a gente apontou, né, para as pessoas e apontar eles para nós. Né? Saber exatamente o que a gente ainda precisa melhorar. Né? Eu falo assim, a pessoa que ainda está focada no pecado do outro, ele não teve libertação ainda, ele também não está liberto. Essa pessoa também ainda precisa ser liberta por Jesus. Né? E nós precisamos trabalhar isso em nós. Né? Se a gente ainda está dando tanto poder, né, ao pecado da pessoa, colocando o pecado da pessoa como se fosse algo maravilhoso, quando a gente diz assim, mas o meu marido está lá vivendo muito bem. Se você acha que o pecado é bom, você também precisa de libertação, você também não está liberto. Né? Eu falo, eu olho para o pecado do meu cônjuge, eu falo, Deus, tem misericórdia dele. Né? Ele precisa ser alcançado, vai lá ao encontro dele, né? Traz ele para a tua presença, né? Abraça ele com cordas de amor. E nós precisamos analisar exatamente o que nós estamos falando. Né? Para vocês verem, todo ser humano, gente, encontra uma oportunidade. E através dessas muitas coisas podem mudar a nossa vida. As oportunidades batem na nossa porta e muitas das vezes nós, com o nosso orgulho, religiosidade, a gente acaba rejeitando aquilo que vem para poder trazer a nossa vitória. Né? O Senhor, quando Ele quer fazer algo na nossa vida, Ele vai usar qualquer pessoa, Ele vai usar quem Ele quiser. Às vezes a gente, não, se não for o meu pastor, eu não quero. Se não for essa pessoa, eu não quero. Né? Eu não aceito, porque essa pessoa isso e aquilo. E Deus usa quem Ele quer. Deus usou uma mula para Balaão. Né? O Senhor, Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Né? O Senhor, Ele tira, Ele vai lá, Ele usa o ímpio para nos abençoar. Né? Nós precisamos ser mais gratos com aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Né? Aquilo que o Senhor tem enviado para nós precisamos ter mais gratidão, né, para com o Senhor. Né? Independente da forma que o Senhor tem usado para trabalhar em nós temos que ter gratidão. Né? Então, assim, uma ocasião aqui, né, que foi para realizar grandes mudanças, né, inclusive no estilo de vida de Raabe. Né? A Bíblia Sagrada, nós encontramos essa história, né? É algo maravilhoso. Ela teve a vida dela completamente restabelecida através de uma atitude nobre para os espias de Josué. Quer dizer, se ela tivesse não usado de sabedoria, porque essa mulher foi muito sábia naquele momento. Muitas das vezes nós não temos a sabedoria de uma pessoa dessa. Quer dizer, uma mulher que está completamente perdida, mas naquele momento ela usou de sabedoria, né? Tendo essa atitude ali de ajudar os espias de Josué, né? Escondendo eles na casa dela, né? E essa foi apenas uma oportunidade, né? E ela não desperdiçou. Né? Geralmente as oportunidades que nós temos, elas não se repetem na mesma proporção. Então nós temos que vigiar, né? Às vezes a bênção vem na nossa mão e às vezes o Senhor até traz novamente a bênção, mas ali já vem algo, né? Algo acontece que já não vem com aquele poderio, né? De forma que aquilo podia trazer a transformação para a nossa vida, né? De mudança para a nossa vida, né? E muitas outras coisas, né? Então essa foi uma decisão muito arriscada. Né? Não pense vocês que foi fácil. Ela é uma sortuda. Ela arriscou a própria vida, gente, para dar ali o socorro, né, para esses espias de Josué. Né? Ela colocou a vida dela em risco. Né? E essa louvável ação lhe trouxe muitos benefícios, entre eles a salvação da sua família. Olha que maravilha, né? Ela recebeu o maior presente que ela podia receber na vida dela, né? A salvação dela, de toda a casa dela, toda a família dela, né? E a gente vê que o nome de Raabe, né? Ele vem aparecer na árvore genealógica de Jesus Cristo. Né? Imagina para vocês verem que coisa maravilhosa isso, né? Uma mulher que ninguém dava nada por ela, e ela apareceu ali, né, devido ao esforço dela, devido ao amor dela pela família, porque ela podia muito bem ter negociado com aqueles homens, devido ao que ela era, né, ser uma prostituta, ela poderia ter seduzido aqueles homens e ter feito algo, né, contra o que era a vontade do Senhor.
né? Nem lembrar de sua família, mas ali ela clamou por toda a sua família. Ela pediu que aqueles homens poupassem, né? Ela, a casa do pai, né? Os irmãos, a mãe, ali ela não quis deixar ninguém para trás. E muitas das vezes nós estamos tão focados no nosso problema que a gente nem quer saber o que a nossa família está vivendo, né? Às vezes tem gente na nossa família passando mal, tem gente na nossa família passando necessidade, mas nós estamos tão focados na bênção que a gente quer, que a gente nem sequer lembra de clamar pela nossa família, né? Vamos analisar exatamente, gente, o que nós estamos fazendo, né? Vamos lutar pela nossa casa, vamos continuar guerreando pela nossa família, porque para isso nós somos chamados. Deixa as pessoas rirem, deixa as pessoas, né? Muitos vão vir para poder querer te desanimar, te dar palavra negativa. Feche os seus ouvidos para que você venha ouvir, né, coisas negativas de outras pessoas, mas dê ouvido àquilo que o Senhor já falou com você. Crê que o propósito que o Senhor tem com você é com você. Aquilo que o Senhor já te falou, não deixe que os outros, não deixe que as pessoas venham te confundir, não deixe que as pessoas venham ali atrapalhar o propósito de Deus na sua vida, amém? E Raabe, gente, ela pediu um sinal, né? Ela não tinha em si, mas que receberia dos espias, né? Eles é quem deveriam apontá-lo e providenciá-lo. Não deveria deixar dúvida nem confusão, né? Deveria ser algo firme, inabalável e seguro, que não fosse destruído. Quando tudo viesse ruir, ela sabia que tudo iria se ruir, né? Mas ela confiou ali nos servos e ela confiou no poder de Deus, né? Isso deveria ser um sinal para a salvação de Raabe e sua família, né? Quando Jericó chegasse, quando o juízo chegasse a Jericó, né? E esse sinal foi dado a ela, né? Os espias deram a Raabe como sinal certo, né? Um fio de escarlate e mandaram que ela pendurasse na janela de sua casa, de modo que quando os israelitas vissem aquele fio, não fizessem mal, né? As pessoas que estivessem dentro dessa casa, né? Mas todos que saíssem dela seriam mortos, né? Quer dizer, Deus ali deu autoridade para Raabe, uma mulher totalmente improvável. Provavelmente, gente, a família a rejeitava. Uma mulher, imagina, hoje ainda sofre preconceito. Uma mulher uma prostituta, né? No dia de hoje ainda sofre preconceito. Imagina naquele tempo, né? O que essa mulher sofria. Por certo, tinha gente na sua família que não suportava nem olhar na cara dessa mulher, né? Mas ela não parou para poder olhar a circunstância, não parou para julgar, né? O que eram os irmãos, o que era o pai, o que era a mãe. Ela simplesmente lutou pela salvação, né? Pela proteção da família dela, né? E Raabe e sua família, gente, foram salvos, né? Imagina que coisa maravilhosa, né? Assim é o sangue de Jesus, né? Pois ele é algo que não procede do homem, mas foi dom de Deus, né? Aquele fio de escarlate ali foi algo de Deus, né? Para proteger aquela família, aquela casa, né? Jesus derramou, né, o sangue dele e o Espírito Santo revelou o poder que nele há. Não deixa nenhuma sombra de dúvida ou confusão. Foi definido e firmado na eternidade. Por isso, gente, é um concerto eterno e inabalável, né? É eterno. É o sinal certo da nossa salvação, como foi no Egito para os israelitas por ocasião da Páscoa, né? Jesus sofreu ali, verteu o sangue dele na cruz do Calvário para nos dar salvação. Esse é o sinal que nós temos. Raabe tinha ali o fio de escarlata e nós temos o sangue de Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Então, gente, quando as estruturas desse mundo começarem a ruir sobre o juízo de Deus, porque vai chegar o tempo que o juízo de Deus vai vir sobre a terra, sobre aqueles que têm ferido, né? Sobre aqueles que têm guerreado contra a palavra do Senhor, o juízo de Deus chegará, pode ter certeza, né? O Senhor tem avisado, o Senhor tem preparado, né? Enviado os seus profetas, o Senhor tem avisado de muitas formas ao mundo, né? Muitos não estão dando ouvido e infelizmente, né? Como a palavra de Deus diz, o juízo de Deus virá sobre a terra, né? E aqueles que tiverem ali o sinal do sangue de Jesus, né? E dentro do projeto de Deus, esses serão poupados de todos os males. Eu espero que todos nós aqui deste grupo façamos parte desse grupo de pessoas, né? Que estarão ali fiéis, né? Diante do Senhor, né? Sem focar nos problemas, sem focar na situação, mas realmente
focar na palavra do Senhor e viver em fidelidade a Deus. Né? Muitos hoje em dia têm criado métodos e assumido posições, né, na tentativa de obter um sinal para a sua salvação, né, fazendo com religiosidade, né, obras, achando que é isso que salva, né, mas essas coisas também ruirão. Né, pois somente o poder do sangue de Jesus permanece inabalável e pode nos livrar da morte. Né? O sangue de Jesus é tudo na nossa vida, gente. Então, gente, às vésperas da conquista de Jericó, todo aquele povo ali que estava com Josué rodeou a cidade durante 6 dias, dando uma volta em torno da cidade por dia. E na madrugada do 7º dia, se levantaram, deram a 7ª volta e gritaram ao ouvir as buzinas tocadas pelos sacerdotes. As muralhas caíram. O povo tomou posse de tudo que havia nela e somente Raabe e toda a sua família foi poupada. Então, gente, vamos aprender hoje com Raabe, né? Vamos aprender a ser como esta mulher, né? Vamos firmar uma aliança com o Senhor no dia de hoje. Vamos fazer um compromisso com o Senhor no dia de hoje, para que nós venhamos ter a nossa casa transformada, né? A nossa família salva, remida pelo sangue de Jesus. Amém? Então, gente, essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje. O Senhor falou grandemente comigo toda essa semana sobre a história de Raabe. Eu poderia aqui virar à noite, eu sou bem falante e eu tirei muitas lições dentro dessa história de Raabe e eu queria compartilhar a respeito disso com vocês. Não abra mão da sua casa, não abra mão da sua família. Lute enquanto você tiver força. Lute enquanto tiver força. Como diz o ditado, enquanto há vida, há esperança. Vamos guerrear, porque eu creio que na hora que a gente menos esperar, vai chegar o dia de gritar. Né? Vamos continuar rodeando essas muralhas, vamos rodear e vai chegar o dia, gente, que nós ouviremos o barulho das muralhas que vão se cair. Né? Vai chegar o momento de nós gritarmos, né? Glorificar ao Senhor através da queda dessas muralhas, amém? Ou seja, né, vamos gritar no momento certo para que essas muralhas venham cair, né, e a nossa família venha ser salva e liberta para a honra e glória do nome de Jesus, amém? Essa é a palavra então que eu deixo para vocês, amados. Espero que o Senhor fale grandemente ao coração de cada um, tá bom? Como assim ele falou comigo, que o Senhor venha falar com vocês mais uma vez, amém? Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz do Senhor. Thank you.